Fala galera, tudo bem com vocês? Nós vamos dar agora início à nossa segunda aula, que é a aula de CSS básico, tá? Eu iniciei aqui para vocês uma aula de HTML básico, para vocês começarem a fazer um HTML aqui, começar a criar um HTML básico aqui. Pode ignorar tudo que está aqui dentro, tá? Eu vou tirar tudo que isso aqui está aqui dentro, foi só sugestão do próprio Visual Studio Code. Vou deixar só isso aqui que está aqui da maneira que está, tá? Esse documento escrito aqui, nós vamos começar a estilizar alguma coisa, criar uns inputs, criar alguns elementos com HTML aqui e estilizar eles utilizando CSS, tá? Então na aula de hoje o foco vai ser um pouco mais do CSS. Na próxima aula nós vamos focar um pouco mais na parte de JavaScript, perfeito? Então galera, para poder iniciar aqui a questão do CSS, tá bom? O que é o CSS, tá? Como cria um CSS? Para que serve o CSS? Imagina comigo que o CSS é como se fosse a maquiagem de um rosto. Tá bom? Vamos imaginar assim, que eu acho que é uma forma mais fácil de vocês entenderem, tá? É como se fosse a tinta que você vai colocar numa parede. É como se fosse de fato mesmo uma ornamentação em alguma coisa para deixar mais bonito. Então o CSS ele serve para isso. Ou seja, eu tenho aqui, eu posso criar aqui, eu vou criar um H1, tá? Minúsculo, perdão. Vou criar aqui um H1. O H1, esses elementos vocês vão aprender de acordo com o tempo, tá bom? O H1 ele é para título, tá? Ele é para como se fosse para você colocar título. Se você tiver com dúvida, Jonas, eu estou com dúvida dos elementos, como é que eu faço para poder aprender os elementos, etc. Você pode vir aqui no próprio W3 School. Gosto muito desse site aqui. Vou pegar só. Ele nos ensina, ele tem um tutorial muito básico ali para quem está começando, tá? Então, se você tá com dúvida, eu não sei para que serve, eu não sei como é que cria, etc. Ele tem um tutorial muito básico aqui do que é, de como criar um HTML. Então, você pode entrar no W3 School, eu recomendo a vocês que estão começando, caminhando agora, tá? Para quem já sabe, já conhece, isso aqui vai ser uma informação que talvez não vai agregar muito, tá? Então, para você que está começando, o W3 School é maravilhoso para você aprender. Mas vamos continuar aqui no nosso documentozinho aqui, nosso formulário, tá? Eu vou criar um H1 aqui, eu vou criar ele como título 1. Feito, tá minúsculo mesmo, tá? Eu vou criar aqui um H2, vou botar título 2. 2. Eu vou criar aqui um H3. Vai ser título, título, título. Perfeito? Então, quando eu salvar aqui, eu tô utilizando o Live Serve, que nós já vimos na aula anterior. Quando eu salvar, eu vou ter aqui título 1, título 2, título 3. Percebe comigo que esses três títulos aqui, eles não tem estilo, não tem nada. Na verdade, o nosso arquivo completo, nosso documento completo, não tem nada que fale uma coisa de informação de CSS nele, tá? Então, nós vamos começar aqui a colocar um CSS nele aqui. Primeiro, dentro do head é onde vão vir os nossos CSS. Existem duas formas de você colocar um CSS dentro do seu documento, do seu projeto, tá? Você pode colocar ele inline, nós chamamos inline, ou seja, no próprio elemento, você própria tag, né? Você pode colocar o CSS aqui, ou você pode criar uma classe, ou até mesmo por ID ou pela tag você referenciar aquele estilo. Eu vou fazer da maneira que eu gosto, tá? É criar uma classe ou então falar do próprio elemento, né? Colocar através da tag do elemento, que aquele elemento específico, todo elemento aquele que é do mesmo tipo vai ter um CSS específico, tá? Eu acho bastante poluído nós colocarmos, por exemplo, um CSS aqui, ó, style, botar um font weight aqui, sei lá, de 200, entendeu? E foi enchendo aqui de CSS, eu acho bastante poluído visualmente, tá? Então a maneira mais correta, na minha visão, é criar uma classe mesmo e instanciando essa classe de acordo com as tags que você precisa. Perfeito? Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero criar, por exemplo, uma classe chamada título 1. 1. Aqui, underline aqui. Perfeito? O que eu vou ter nesse título 1, Jonas? Eu vou ter aqui um font weight de 200. Eu vou ter aqui um color. E vamos pegar uma cor qualquer aqui, mais para vocês verem a diferença, tá? Um blue violet aqui. Vamos pegar aqui então um letter spacing de, sei lá, vou botar aqui de 10, 12 pixels, vai ficar bem estranho mesmo. Eu quero que vocês vejam a transformação que o CSS faz, tá? É para ficar bem estranho mesmo. Um text transform uppercase, que ele já sugeriu para mim aqui, e eu vou deixar assim. Aí você vai salvar seu documento. Aí você vai falar, Jonatas, vim para cá e não alterou nada. Não alterou nada.
que eu faço aqui? Para esse CSS que você fez aqui interferir no que você criou aqui embaixo, você tem que declarar ele ali embaixo. Por exemplo, eu quero que o título 1 mude o título 1. Mas para isso acontecer, eu criei uma classe. Tá vendo? O ponto aqui, ele identifica como se fosse uma classe. Tá? Nós temos outras maneiras de criar que eu já vou ensinar para vocês, tá bom? Vocês verem que é da mesma maneira. Então, eu criei uma classe chamada título 1. Eu quero que esse título 1, ele altere o H1. Ou seja, eu vou vir aqui no H1 e vou criar uma classe título 1. Perfeito? Criei classe título 1. Olha lá, já até mudou para título 1. Perfeito? Agora, se eu quiser aqui que ele altere o título 2, eu posso botar a mesma classe se eu quiser, ou eu posso criar uma classe nova para o título. Isso nós vamos fazer, tá? Eu venho aqui no body, aqui na parte body, eu vou criar uma classe nova no body. Eu vou chamar de container. Beleza? O nome que eu inventei aqui agora. No tempo pode ser um nome qualquer. Como ele vem antes do título, eu vou botar ele aqui antes do título aqui, como uma classe. Tá? Feito? Eu vou mostrar para vocês, na verdade, outras maneiras de você instanciar essas classes, outra maneira de você chamar classes dentro dos elementos. Por exemplo, essa daqui eu coloquei no próprio elemento instanciando o título 1. Mas agora eu quero criar aqui um ponto de título 2. Ponto de título 2. Só que eu quero que o título 2 aqui, eu vou copiar o que está aqui em cima, eu só vou trocar a cor. E vou botar outra cor aqui, um red aqui, um red vermelho. Vou botar um font weight mais assim aqui. Eu quero que o título 2 impacte aqui, mas sem eu precisar colocar a classe aqui dentro. Ou seja, como é que eu faço isso? Eu quero que todo o H2 aqui que tiver pegue essa informação aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso como se fosse uma herança, né? Como se fosse herdando. Ou seja, eu sei que o meu body ele tem uma classe container. E dentro do meu body eu tenho 1, 2, 3 filhos. Eu quero que o H2, que é o filho do body, pegue essa classe. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer da seguinte maneira, tá? Eu vou vir aqui, container. H2, eu vou abrir, eu vou copiar isso daqui, vou tirar e vou jogar aqui para dentro. A partir desse momento, o H2 já pegou o CSS. Viu como é que é fácil você instanciar o CSS dessa maneira? É muito tranquilo você trabalhar com CSS quando você entende aonde vai cada coisa. Estou tentando explicar de uma forma bem fácil para você entender aonde colocar cada elemento, perfeito? Vamos continuar então. Existe uma outra maneira de nós colocarmos CSS. Isso aqui é por herança, digamos assim, né? Seria por herança, né? Esse elemento aqui, esse container, eu quero procurar todos os H2 ali dentro e colocar essa formatação. Quando eu digo todos os H2, quer dizer que eu estou dizendo todos os H2. Por exemplo, se eu tiver um outro H2 aqui que vai ser título 2.1, ele também vai pegar o mesmo CSS. Perfeito? Mas, se eu quiser que esse H2 aqui específico, ele não tenha essa formatação aqui, aí eu tenho que trabalhar especificamente para esse título aqui. O que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui um container de novo, um H2... E posso botar uma classe aqui, título 2, underline 1, só para poder manter o padrão que eu estou fazendo aqui, tá? Título underline 2, underline 1. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e eu não quero que ele fique com a cor red, mas eu quero que ele mantenha. Eu quero o que eu quero fazer, né? Eu quero que esse título H2 aqui, ele mantenha essas informações, porém a cor seja diferente. Eu vou mudar só a cor aqui para um azul. Perfeito? Com isso, não pegou, gente. Não pegou aqui porque eu não botei a classe, tá? Você vai perceber, se você salvar, você vai perceber que não pegou, né? Você vai perceber que continua vermelho, Jonas. O que aconteceu? Continua vermelho. É porque nós não instanciamos essa classe. Eu estou falando que todo H2 ele tem essa instrução. Esse é H2, esse é H2. Mas eu estou falando que todo H2 com essa classe ele tem essa instrução. E não tem nenhum H2 com essa classe. Então eu vou botar aqui classe, esse H2 aqui. Vou copiar aqui, vou jogar aqui. E a partir desse momento ele vai ficar azul. Tá vendo? 2.1. Perfeito? E aqui nós temos uma outra maneira de instanciar a classe. Existem, na verdade, algumas outras, mas eu estou mostrando as mais básicas para vocês, tá bom?
Existe uma outra maneira de instanciar a classe. Eu quero que essa classe aqui, ela seja pega pelo ID. Então, eu vou colocar um ID aqui, um ID para ela. Eu vou falar o seguinte, que vai ser título 3. Ou seja, o título, vou botar underline 3 aqui para ficar padrão, né? Ou seja, o título 3, ele não é nem um H1 nem um H2, mas eu quero que ele tenha uma classe diferente. Eu quero que ele tenha uma estilização diferente. Como é que eu chamo um ID pelo CSS? Eu uso a cerquilha tralha, né? Eu uso o hashtag, comumente conhecido como hashtag. Eu utilizo ele para poder ele instanciar para mim, para poder linkar, né? Para poder referenciar a esse ID. Ou seja, eu estou falando que esse ID é esse ID aqui. Ou seja, a partir do momento que eu colocar algum CSS aqui dentro, eu vou botar aqui um fonte, vou botar só uma cor, uma color aqui. Vou pegar uma cor bem nada a ver aqui, ó. Esse aqui, ó. Quando eu botar essa cor e salvar, ele já mudou ali para a cor que eu quero. Perfeito? Ou seja, aqui eu mostrei para vocês essa parte básica de CSS. É claro que tem muita coisa em volta disso, tem muita coisa para aprender, tem uma caminhada muito grande pela frente ainda. Mas eu quis mostrar para vocês o seguinte, como é fácil trabalhar com CSS. Como é fácil instanciar CSS. E Jonatas, eu preciso aprender isso? Precisa. Por quê? Isso aqui é o básico. Não adianta você querer criar um aplicativo, criar um website se você não aprende o básico. Esse é o básico. É uma coisa muito básica do CSS. Então, primeiro, tenta aprender o básico. Tenta aprender a parte básica do CSS, a base do CSS. Como mudar a cor, como mudar um background. Por exemplo, eu vou vir aqui no body, aqui, que é o meu container, e vou botar um background color. E vou botar uma cor qualquer, a marine aqui, por exemplo. Quando eu salvar, ó, o fundo todo da minha página mudou. Então você tem que entender o seguinte, como mudar cada elemento, para que serve cada elemento no CSS. Jonas, preciso decorar tudo? Não, você não precisa decorar, mas você precisa aprender, tá bom? Você precisa entender como funciona o CSS básico, perfeito? Galera, eu espero vocês na próxima aula de JavaScript básico e depois nós vamos começar a fazer um projetinho juntos para poder criar uma página completa com HTML, CSS, JavaScript bem básica mesmo, para poder fixar o conteúdo de vocês. Beleza? Agora vocês na próxima aula. Tamo junto e valeu!